Olá, eu sou a Kay e seja bem-vindo ao canal Quartinho da Kay. Apresentando um pouquinho sobre do que se trata o canal, posso dizer que vai ser um canal de vídeos variados de diversos temas, sendo eles gameplays, principalmente jogos de terror, maquiagens, relatos, vlogs e muito mais. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu pensei em fazer algo que eu gosto bastante, relatos sobrenaturais. Mas não qualquer tipo de relato. Pedi para que algumas pessoas me contassem sobre coisas sobrenaturais que já aconteceram com elas para fazer um compilado de histórias sobrenaturais que incluem sonhos e experiências vividas por elas, enquanto eu faço um cosplay casual da Yor de Spy X Family. Lembrando que o tema de hoje foi inspirado no quadro Terror Remake do canal da Carol K. Speak, que também foi inspirado no canal da Belisarian. Deem uma olhada, esses canais são muito bons. Vamos começar? Vou apresentar o primeiro relato, que na verdade é um relato meu. Nunca passei por experiências sobrenaturais de verdade, mas já passei por paralisia do sono, ainda quando eu era bem pequena. Nessa época eu tinha acho que por volta de uns 5 anos de idade, e essa época ela foi uma época muito marcante para minha vida, porque eu tinha feito uma cirurgia da retirada das amígdalas, então foi uma época que eu lembro bastante, foi bem marcante. Na época eu morava em outra casa e eu dividia o quarto com a minha mãe. A minha cama ficava do lado da dela e era encostada na parede. Eu amava assistir os filmes da Era do Gelo e na época eu via muito o primeiro filme. E tinha uma cena que ela me perturbava muito, que era a cena final, que ela aparecia depois do filme que tinha o Scratch, aquele esquilo, sabe, que ficava atrás da nós. Ele ficava congelado no gelo, tipo num gelo gigante, e depois que ele saía do gelo, ele gritava na tela e era muito alto. E aquilo me dava muito medo, porque os dentes dele eram muito pontudos e ele gritava muito alto. Foi uma cena que ficou muito marcada na minha cabeça. Então, teve um dia que eu fui dormir e eu acordei com a cabeça virada pro lado e eu não conseguia me mexer. Eu comecei a sentir cócega, sabe? E essas cócegas elas doíam, pareciam até que eram arranhões. E era na região da minha barriga. E aí quando eu olhei, tipo, pra minha frente, de canto de olho, parecia que tava em cima de mim e tava me fazendo aquelas cócegas. Eu vi aquele esquilo todo deformado, com os dentes 10 vezes mais pontudos, gritando e dando risada e fazendo aquelas cócegas. E foi muito desesperador, porque já que eu tava com o rosto virado pro lado, eu comecei a gritar pela minha mãe, só que ela não me escutava. E, e foi muito desesperador, porque parecia uma eternidade, aquela situação ela nunca acabava. E eu nem me lembro como é que eu acordei, se eu acordei chorando, se a minha mãe, ela levantou, eu não me lembro, mas eu lembro daquele bicho dando risada e fazendo cosca em mim. E toda vez que eu conto pra alguém essa história, dou muita risada, porque é o esquilo da Era do Gelo. Quem é que vai ter medo disso? Mas pra uma criança de 5 anos, aquilo era muito assustador. Então, esse foi o primeiro relato. E agora a gente vai passar pros relatos das outras pessoas. Segundo relato. Essa história foi algo que meu pai ouviu de uma tia que cuida da tia dele, ou tia-avó, como preferir. A minha tia-avó e suas filhas decidiram se mudar para a mesma rua em que minha avó há tempos atrás, e tinha um homem casado que estava vendendo a sua casa na rua, e elas aceitaram a oferta dele. No entanto, elas não sabiam o estado mental da pessoa que estava vendendo. Ele havia brigado com sua esposa sobre a venda da casa e ela o tinha deixado, e o abandonado por causa da venda da propriedade. Assim, ele já estava ficando sentido sobre a venda, mas acabou conseguindo vender. E ao vender a casa, a minha tia-avó e suas filhas iriam se mudar em algum tempo para lá. Só que nesse tempo, em que ainda não tinham chegado, o homem recebeu a notícia que um ou dois de seus parentes haviam morrido. Não lembro se era pai, mãe ou os dois. E ele estava bem angustiado vivendo naquela casa. Até que um dia, poucos dias antes da nova família chegar para ocupar a casa, um homem havia morrido sentado na sala de estar. Não lembro se era sofá, cadeira ou chão. Aparentava ser uma parada cardíaca ou algum problema relacionado ao coração. Não foi. Agora eu não me recordo se refizeram um quarto e que um homem morreu ou não, mas com certeza foi limpo e tudo mais. O problema é, algum tempo depois, não sei dizer o tempo exato, minha tia-avó havia ouvido alguém falar no portão da casa. Ela sempre foi uma pessoa gentil, carismática e feliz. Ela pensava que era uma das pessoas que moravam com ela.
Tudo isso pra dizer que ela ouvia alguém dizer: "Posso entrar? Eu poderia entrar?" E ela respondeu: "Sim, pode entrar." Mal ela sabia, mas havia deixado alguma coisa entrar naquela casa, alguma força maligna. Daí em diante, ela dizia às vezes ver uma figura preta e longa por alguns lugares da casa. A figura só aparecia e não interagia, mas só ela conseguia vê-la. Ela achava estranho, mas as coisas não tinham piorado ainda. Passado algum tempo dela ficar vendo a figura, as coisas começaram a escalar. Foi notado que ela perdia o balanço enquanto andava, por nenhum motivo. Notado pelas outras pessoas que estavam na casa também, assim como ela. E é como se algo tivesse empurrado, ou então é jogado pro lado. No começo era pouco, mas depois a força com que perdia o balanço era cada vez maior. Balanço é tipo como se ela perdesse o equilíbrio. Até que chegou a época que, quando ela subia nos lugares pra pegar algo com a ajuda de uma escada ou escadinha, ela era jogada pra fora delas e se machucava. E ela já tinha mais de 50 anos de idade, então machucava bastante ficar caindo da escada. Foi aí que a família decidiu fazer algo a respeito. Deveria ter algo errado com aquela casa e chamar alguém da igreja pra purificar a casa. Eles descobriram o contexto da morte do antigo dono e depois a casa foi purificada. Mudaram tudo naquela casa. É como se fosse uma outra casa depois daquilo. Construíram quartos novos, trocaram papéis de parede, móveis, novas cores. E parece que finalmente minha tia-avó deixou de ser assombrada pelo que quer que residia naquela casa após isso. Terceiro relato. Esse relato é um pouco mais curto. E o quarto relato também vai ser um relato mais curto. O terceiro relato é de uma menina que faz uso de uma medicação chamada Pamelor. Pamelur, eu não sei pronunciar. Mas ela relata que aconteceu a seguinte situação. Esse remédio que eu tomo, o Pamelor, ele me dava muita alucinação. Muita mesmo. Teve uma vez que eu acordei com o som de alguém andando no chão do meu quarto. E eu juro por Deus que eu vi uma mulher de uns 40 anos, gigantesca. Um vestido longo e branco. Com um cabelo preso e loiro e ela olhava pra mim. Foi a pior alucinação da minha vida. Eu fiquei piscando pra tentar enxergar melhor. E ela sumiu. Mas eu ouvia passos na madeira, sabe? Aí eu resolvi ver se era minha mãe que tinha entrado no meu quarto. E era essa mulher. Já sonhei inúmeras vezes que eu tava numa casa abandonada e a luz apagava e acendia do nada. E que as portas abriam e fechavam do nada também. Eu tenho muito pesadelo. Eu acho que é porque eu falo muita porcaria e acaba atraindo. Será? Quarto relato. Era 2020 na época. E nessa época, foi uma época que eu tive muitos sonhos. Eu nunca fui de sonhar muito e hoje em dia eu não sonho muito. Mas nessa época eu sonhei que eu estava na casa da minha avó, até que um urso metade e metade humano me perseguiu pela casa toda. Ele corria que nem um humano e às vezes corria que nem um urso de verdade. Eu só conseguia correr sem olhar para trás. Lembro que no sonho às vezes dava um foco muito grande no rosto dele. Era peludo, feio e muito grande. Minha avó não estava em casa no sonho, era só eu preso com esse urso. Quinto relato. Vou começar pelo contexto. Eu moro na mesma casa desde que nasci. Tenho 21 anos. Desde pequena eu sempre tive muito medo do escuro. Acho que como toda criança, né? Mas eu vivia tendo pesadelos com monstros, fantasmas, zumbis, enfim. Lembro que quase toda noite ia dormir com meus pais com medo de algum barulho que ouvi na cozinha, algum vulto que vi passando, alguma sensação estranha. Meu pai sempre dizia que não era nada, que era coisa da minha cabeça. Eu cresci e esse medo continuou até a minha adolescência. Eu dormia com música ou TV ligada por medo de ouvir esses barulhos de noite. Era móveis estralando, sons de passo, algum toque na porta, etc. Conforme fui crescendo, ouvi histórias de fantasmas que aconteceram aqui em casa. Isso de tios e primos, nunca dos meus pais. Eles falavam de brinquedos que falavam sozinhos e nunca eram encontrados. Sons de TV que ninguém sabia quem ligou. Enfim, durante a pandemia eu conversei com um primo meu que morava no mesmo quintal e frequentávamos bastante a casa um do outro. Ele estava super ligado com religião nessa época. Acredito que era o budismo. Eu nunca fui muito chegada à religião, tanto por crenças minhas quanto por medo. Ele contou que também já presenciou umas coisas assim de barulhos e sensação de alguém por perto. Principalmente de noite. Eu comentei que também tinha essas coisas, e a gente já começou a conversar sobre a família. Minha família tem um histórico de ser extremamente apegada ao dinheiro e bens materiais, e a teoria dele é de que alguém morreu e não quer desapegar do terreno ou algo que tem aqui.
Aí esse espírito fica vagando por aqui, gerando energias negativas. Há mais ou menos um ano eu estava muito preocupada com isso e me sentindo extremamente mal. Morria de medo desse espírito e só dormia com algum gato comigo. Numa noite eu sonhei que minha irmã, com quem nunca conversei sobre esse espírito, me chamava para entrar numa casa abandonada, totalmente acabada, com móveis aos pedaços e portão torto. Eu segui, porém com muito medo. Ela me guiou até um corredor onde tinha uma grade com barras de metal enferrujada e torta, com correntes e cadeados também velhos. Ela parou bem perto dessa grade e sentou no móvel que tinha lá. Eu estava um pouco mais afastada, com medo. Uma criatura apareceu nesse corredor, do outro lado do portão. Ela grunhia, rosnava e eu senti a mesma sensação, a mesma presença que eu sempre sentia aqui em casa. Eu me encolhi e minha irmã me olhou no fundo dos olhos dizendo: "Não tem por que ter medo. Não vai nos machucar." Naquela hora eu acordei e foi quando caiu a ficha que esse ser, quem quer que fosse, não ia me machucar. Depois disso, nunca mais tive medo. Sexto e último relato. Eu escolhi esse relato pra colocar ele como o último porque eu achei ele o mais assustador de todos. Vamos lá. Eu era bem pequena e mal me lembro, mas minha mãe me contou essa história. Eu morava numa casa onde o bairro era invasão, e a gente tinha comprado de um homem que queria se livrar da casa logo, porque ele disse que a mulher dele o abandonou e ele não queria mais viver num lugar que tem memórias dela. Meus pais compraram e a gente foi morar lá. Era um barraco de madeira com um chão de barro em todos os cômodos, menos no quarto. Tinha um quintal grande e valeu a pena o valor, diziam meus pais. A gente morou lá por um tempo e foi normal. Depois de um tempo começou a acontecer uma pá de coisa estranha. Certa vez apareceu uma cobra em casa e do nada minha mãe matou ela. Antes de entrar em casa, outra vez apareceu outra. Eu estava brincando com meu irmão na sala, correndo de um lado para o outro, quando do nada uma cobra passa entre a gente no meio da sala. Assustados, eu e meu irmão gritamos e minha mãe veio ajudar e matou ela. Outras coisas aconteceram, como coisas caindo em cima de armários. Eu tinha um gato que certa noite ficou completamente agressivo contra alguma coisa, meio que tentando proteger a gente de algo, rosnando contra o nada. Esse dia foi assustador. O último caso que eu me lembro foi quando minha mãe me disse que eu estava tranquilo no quarto brincando, quando do nada surtei e falei que tinha uma mulher cheia de sangue parada na porta. Ela disse que nesse dia eu fiquei desesperado falando dessa mulher e apontando para a porta. Eu chorei até dormir. É a última coisa que eu me lembro de que aconteceu lá antes da gente se mudar. Esses foram os relatos. E assim ficou a minha maquiagem de Dior de Spice Family. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!